Todo leitor deveria ler os clássicos da nossa literatura, tanto brasileira quanto internacional. Não importa se você é um leitor novo que começou há poucos dias ou se você é um leitor antigo que já lê há 15, 10, 20 anos, não importa. Todo mundo deveria ler os clássicos. Se você não leu, eu recomendo que você comece a ler. Mas por que você acha que todo mundo deveria ler os clássicos? Bom, vou tentar explicar um pouco por quê. Primeiro porque são clássicos, né? Não, mas agora deixando a brincadeira de lado, indo um pouco mais a fundo, os clássicos eles se mostraram eficientes ao passar do tempo. Eles passaram pela lei do tempo. A lei do tempo que todos conhecem, que é se algo perpetua a longo prazo, se torna eficiente. Quanto mais tempo aquela coisa é perpetuada, aquela tarefa é feita, aquele livro se mantém relevante, quer dizer que ele tem grande valor. Indo para os livros, quanto mais tempo a gente vê que o livro está sendo relevante na sociedade, está sendo citado por leitores, está sendo citado por filósofos, está sendo citado por pessoas de modo geral, ele se torna muito relevante. Porque algo que é ensinado com relevância, algo que é muito bom, que tem uma escrita boa, simples, objetiva e direta, se torna sempre relevante. A gente pega clássicos de antes de Cristo, como Platão, como Epiteto, a gente percebe que até hoje esses livros são muito relevantes. E nós pegamos clássicos não tão antigos, mas também longe de ser novos, como Machado de Assis, por exemplo. Eles são livros que se tornaram muito relevantes e são muito relevantes ainda hoje. A escrita que faz esses livros serem relevantes basicamente é uma escrita simples e compreensível e tem um conteúdo muito forte. Não importa se seja um romance como Machado de Assis ou se seja algo sobre ética como Platão, não importa. Você vai ter sempre ali um conteúdo bem explicado, bem dito e simples. Um conteúdo que agregue muito valor. Por isso que os clássicos se perpetuam a longo prazo e se tornam grandes livros e cada vez mais vão se tornar marcados na história, né? A gente tem um exemplo de Platão, um escritor que já viveu há mais de 2000 anos e até hoje ele é muito relevante na sociedade, é citado por muitos filósofos, por muitos leitores. E a gente tem também como eu usei bastante, Machado de Assis, que ele é um clássico um pouco mais recente, mas ele é muito relevante na literatura brasileira e internacional. Então a gente tem que entender que os clássicos eles têm uma força muito grande nos leitores e nos filósofos. A gente vai ter conhecimento disso quando nós se aventurar nesse universo. A gente vai entender tudo o que aquelas pessoas pensavam quando nós se aventurarmos naquele universo. Você pensa, um livro antigo, já está aí 1000 anos, 600 anos, 200 anos, o mundo mudou. Realmente mudou, mas muitos dilemas que aqueles leitores, aqueles escritores passavam, a gente passa hoje. Muitos pensamentos que aqueles escritores tinham, nós temos hoje. Muita coisa não mudou se nós formos parar para pensar. E isso é muito bom porque a gente vê que os livros se perpetuaram ao decorrer do tempo e eles cada vez mais estão se tornando mais novos, podemos dizer assim, cada vez mais atuais. Eles são livros de 500 anos, 600 anos, 1000 anos, mas o que ensina é sempre atual. Por isso que são clássicos, porque eles carregam um ensinamento verdadeiro. Eu separei alguns clássicos que eu tenho aqui na minha bancada que eu gostaria de recomendar para vocês. Já li outros clássicos, mas eu não tenho aqui comigo. E eu vou deixar uma lista aqui na descrição de clássicos, tanto esses que eu vou mostrar para vocês, como os outros que eu recomendo, que eu gostaria que vocês lessem. E antes de entrar na lista, mesmo se você nunca leu nenhum dessa lista, ou se já leu, vale a pena dar uma lida. Eu trouxe aqui uma lista pequena, com poucos livros que eu tenho em mãos aqui, mas a gente vai trazer principalmente clássicos da literatura brasileira. A gente tem que dar muito valor à nossa literatura. Embora eu leio bastante literatura de todos os países, a gente vai ver alguns livros ali, muitos são americanos, alguns são israelenses, que tem porque parece tem diversos autores muito bons de Israel. Recomendo vocês dar uma pesquisada, mas o assunto não é esse, vamos se manter nos clássicos. E
esses clássicos a gente aprende muito, né? Então eu vou mostrar algum para vocês. E, bom, vamos começar pelos brasileiros, tá? Esse daqui é de Joaquim Manuel Macedo, A Moreninha. Muito bom livro, recomendo você ler. Eu não vou dar spoiler de nenhum livro, tá? Mas ele é um bom livro. Não é tão conhecido esse livro como os livros de Machado, por exemplo, mas é um bom livro. Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Recomendo a leitura. Eu vou ter agora aqui, entrando no mestre, Machado de Assis, Quincas Borba. Muito bom livro, um clássico. Agora temos aqui Franklin Tavora, O Cabeleira. Esse foi o último livro que eu terminei e foi esse livro que me fez criar esse vídeo. E é um livro muito bom, é um romance, é um livro se passa em 1700, mas ela é escrito em 1800. Muito bom livro, recomendo. Não é tão conhecido como Machado também, mas é um clássico da nossa literatura. E a gente tem aqui Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, dispensa apresentações, Machado, né? E a gente tem também aqui mais um do Machado, que esse daqui para mim é o melhor clássico de todos, Dom Casmurro. Para mim é o melhor livro brasileiro que existe, é muito bom, muito bom. Esse foi o primeiro contato que eu tive com clássicos e com Machado. E embora eu já li outras obras dele, esse daqui continua sendo o meu favorito e eu acho que é um dos melhores livros já escrito em todos os tempos. Para mim, o melhor livro brasileiro do tempo. Com certeza ele está no meu top 3. Vale muito a pena. Esse livro é maravilhoso. Agora nós já vamos partir para uma literatura da Europa, tá? Nós temos aqui Stendhal, não sei pronunciar esse francês, O Vermelho Negro. Vale muito a pena ser lido. Um livro já bem antigo, mas é um clássico e ele é um livro muito bom. Ele é bem grande, bem denso, mas ele é extremamente compreensível. E vou trazer o último aqui, Aristóteles, Ética a Nicômaco. Eu não vi o acento. Ética a Nicômaco. Ótimo livro, recomendo. Aristóteles também a gente dispensa apresentações. Várias obras dele são maravilhosas. Vou deixar esses de lado aqui. Os livros ali atrás não são clássicos, são livros mais novos, tá? E mesmo assim são livros que eu gosto. E se aprofundando um pouco nessa ideia dos clássicos, a gente percebe que livros como, por exemplo, Aristóteles, que está há mais de 2000 anos sendo repassado, a gente pega ele para ler, a gente pensa, pá, vai ser uma escritura muito diferente, vai ser um jeito totalmente diferente de se ler, mas não é. É uma boa escritura. O pessoal que traduz, eles tentam manter o máximo da originalidade do texto. Claro, eles fazem algumas adaptações. Esse aqui ele não é uma tradução tão antiga, ele é uma tradução mais nova. Ele foi baseado, deixa eu ver aqui, só para dar informação rápida, ele foi baseado na tradução de 1908. Ele foi utilizado a tradução de 1908 para ser esse livro. E o que eu quero mais tentar fazer com que você se aventure nos clássicos? Esses escritores mais antigos, eles têm uma visão totalmente diferente do mundo. O mundo não tinha passado por grandes coisas que passaram. Todos esses que eu trouxe aqui são visões pré-guerras mundiais. Todos os livros são antes de 1900 que eu trouxe aqui. São livros que não tiveram a Primeira Guerra Mundial, não tiveram a Segunda Guerra Mundial, não tiveram a Guerra Fria. Mas o que isso tem a ver? Isso com certeza mudou muito a cabeça dos escritores da época, dos escritores que passaram pelo trajeto de guerra, principalmente os que viveram muito próximos à guerra e moravam na Europa ou América do Norte. E isso mudou muito a cabeça das pessoas, não só dos escritores, mas das pessoas em geral. E eles não passaram pelas grandes guerras, trazendo isso, porque eu acho que é um ponto bem relevante, porque a gente percebe que o mundo deu uma mudada muito grande pós Primeira e Segunda Guerra. Esses livros, eles são de vários anos, né? A gente tem desde mais de 2000 anos a mais de 500 e 200, e são livros que são muito bons, muito bons. Machado de Assis, ele é o original, a escritura, todos os brasileiros são escrituras originais, e elas são um pouco mais, pode dizer, não é uma escritura atual, é uma escritura de fim de 1800, né, meio de 1800. Então ela é uma escritura um pouco diferente,
é extremamente compreensível. Você vai entender completamente. Vai ter uma ou outra palavra que tu não vai compreender, mas aí você pode pesquisar no dicionário. E eu digo que os clássicos, por eles terem essa escritura um pouco diferente, faz a gente tentar ver a visão daquela época. É pelo menos assim que eu tento quando eu vou ler algum clássico. Eu tento entrar com a minha mente como se eu estivesse vivendo em 1800, em 1500, 20 a.C. Eu tento visualizar como é que era a sociedade daquela época e tentar entender o raciocínio do escritor baseado nessa minha visão. E ajuda, eu digo que ajuda. Muitos clássicos não são simples de ler, eu digo que são uma escritura simples, mas não são simples de ler. É meio que, mas isso é contraditório. Um pouco. Elas são uma escritura simples, mas eles não é simples de ler porque tem palavras que nós não usamos com frequência. Principalmente as obras brasileiras, que são mantidos os textos originais, não são traduzidos, né? A tradução tu tem que se adaptar. E isso faz com que tem muitas palavras que nós não usamos no dia a dia, que nós não temos tanto conhecimento. Mas isso eu não acho ruim. Eu acho bom porque tu vai estar aumentando o seu vocabulário e tu vai estar te empenhando. Eu digo que você tem que se empenhar bastante em clássicos. Você tem que estar 100% concentrado, sem distração, sem estar lendo superficialmente, porque ele necessita disso. Você tem que ler com calma, você tem que estar mergulhado nele e entender que ele necessita 100% da tua atenção. E são maravilhosos, ao final de cada livro é maravilhoso. O meu primeiro clássico, como eu falei, foi Dom Casmurro, inclusive aquele livro é um livro relativamente antigo, ele é um livro de... aquela impressão é de 1970, algum daqueles anos, muito, muito bom de ler esses livros, assim, eu gosto muito, uma impressão diferente. E ele foi meu primeiro contato com o clássico. As primeiras 5 páginas eu meio que estava confuso com a escritura, mas depois eu embalei. E aí depois que eu embalei e compreendi, facilita. E é maravilhoso. O final do livro, não vou dizer, óbvio, mas fica com a cabeça explodindo. Diz, por que eu não li isso antes? Todos os clássicos eu tenho praticamente isso no final. Por que eu não li isso antes? Uns mais que os outros, é óbvio. Uns vai te impactar mais. E Dom Casmurro, para mim, foi um choque muito grande de literatura quando eu finalizei ele. Eu fiquei boquiaberto. É um livro maravilhoso. Então, a gente ler os clássicos é importante. A gente aumenta o nosso vocabulário, aumenta o nosso conhecimento do mundo, aumenta o nosso conhecimento sobre literatura, e isso faz a gente ter uma visão de mundo diferente. Isso melhora a nossa visão de mundo. Então, sem querer me alongar muito, é isso que eu digo para vocês. Por todos esses motivos e muitos outros motivos, vocês devam ler os clássicos. São livros maravilhosos. Se você já leu algum clássico e quer recomendar que não tenha sido dessa lista, ou da lista que eu deixei aqui na descrição, comenta aqui para mim ver ou para outras pessoas ver, porque é muito bom a gente dividir essa informação de clássicos. E não só disso, de livros em geral. Se você quiser recomendar algum livro que não seja clássico, também comenta aqui embaixo para eu e para todas as pessoas ver. E, bom, eu espero que vocês tenham entendido essa visão e que vocês leiam clássicos. Mais um recado. Se você é um leitor já mais bagagem, já leu mais livros, mas ainda não se aventurou nos clássicos, talvez seja mais fácil você compreender os livros clássicos. Se você é um leitor novo, com pouca bagagem, vai igual para os clássicos. Talvez seja um pouco mais complicado você compreender 100% o que o escritor está dizendo. Mas saiba que vale a pena. São livros bons, livros simples, mas com vocabulários não tão simples, mas a ideia do livro é simples. Isso que me fascina. Todos os clássicos, pelo menos que eu li até agora, a ideia do livro é simples. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final desse vídeo. Comente aqui os livros que você gostaria de passar, tanto clássico quanto não, e dê uma olhada na lista que eu deixei aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem muitos outros vídeos que vão ajudar vocês. Se inscrevam, deixem seu like e tchau.